Oh, amém. Vamos ler um pouco da nossa querida amiga Dalila Pereira da Costa. Um extrato da sua obra A Nova Atlântida. Sem dúvida, uma importante criação mista de erudição e de intuição e que, ainda que em alguns aspectos datada na sua contextualização de esperanças, de transformações grandes e de novas eras, contém bastante sabedoria e linhas de força que nos interessará acolher e meditar. Compôs um exemplar que foi oferecido a Algice Machado da Rosa, que recentemente partiu da Terra e que morava no Loura da Évora, onde eu estive algumas vezes e onde também dei algum tipo de ensinamento, já que ela era uma psicóloga junguiana que manteve ao longo dos anos um pequeno grupo de pessoas bastante interessadas nas transformações psicológicas, compreensão dos sonhos e da criatividade. Para Algice, minha amiga, na fraterna, na partilha de um amor à vida consagrado à Terra-mãe, com um abraço fraterno, Dalila, Porto, 1977. Quando eu visitei Algice, cerca de um ano antes de ela desencarnar, pedi-lhe 2 ou 3 livros da sua biblioteca, nomeadamente este da Dalila, que tinha emprestado a alguém e tinha perdido. E assim homenageei as 2 amigas e uma terceira amiga, que eu não conhecia, ainda tenho lido um pouco, que é a Dora Ferreira da Silva, a quem ela dedicou o livro impresso. Esta obra tem vários capítulos interessantes, 4 principais, com subcapítulos. O primeiro é a Saudade e o Ouro de Delfos, ou Apolo Hiperbóreo, e o Santo dos Painéis. O segundo capítulo é 6 poetas portugueses, em que trata da Gil Vicente, Lusíadas, Camões Bernardino Ribeiro, Almeida Garrett, Pascoais e Fernando Pessoa. Depois tem o capítulo todo consagrado a Fernando Pessoa. E, finalmente, o último capítulo, Actualidade do Espinosismo e Tradição Portuguesa. A obra foi dada à luz em 1977 e contém textos desde os anos 73. E é de um texto, uma série de textos desses anos, que vou ler um que me parece interessante e que já li há muito tempo, e vou ler agora, reler pela primeira vez, de 1974, e que ele seja lido e ouvido numa comunhão com a Dalila, com a Algice, com a Dora, com os anjos e os mestres e as formas da divindade que estão ligadas connosco. Intitula-se A Saudade e os Anjos. Colho uma flor do teu lado, colho 2 do outro. É um poemazinho em epígrafe. Essa Atlântida que está aqui em causa, e a Dalila acreditava na Atlântida como acreditava nas reencarnações e tinha sinais delas em si própria, foi espelhada
nesta capa em que utiliza um azulejo seu, que é uma imagem de uma sereia tocando a guitarra, um azulejo que ela tinha em sua casa à entrada, a Nova Atlântida. Vamos então ler esse extrato selecionado, A Saudade e os Anjos, porque nunca os anjos foram tão ativos como agora. É para isso que eles agora tão insistentemente apelam, chamam, servindo entre céu e terra, vida e morte, passado e futuro. E nestes, entre um mar e outro, o Mediterrâneo e o Atlântico. São eles como anjos da morte e da vida, do fim e do começo, que andam destruindo inexoráveis e violentos um mundo velho à nossa volta para os anúncios de um outro novo. Porque agora tudo se fará no homem, mas não por ele e para ele. Tudo transcenderá, e tudo será para ele se transcender. E a imagem e modelo é o Cristo cósmico. Tudo será feito por o antropocosmos. Finalmente, os poderes e limites do homem vão começar a atingir todos os possíveis que em si continham. Ele vai usar, conscientemente e na humildade da obediência, todas as suas forças, as que até agora em si, e só escondidas e esquecidas, continha. Porque, para o que os anjos agora trabalham ativamente, é para a vinda do homem ou do ser humano novo, do elo entre eles e o homem de agora que Eva quebrou. Para a vinda do homem paradisíaco, o grande iniciado, cheio de espírito. Esse então saberá transitar entre o céu e a terra, passado e o futuro. O tempo e o espaço lhe serão transparentes. Vemos aqui neste começo a alta esperança que a Dalila depositava nessas décadas dos anos 70 e 80, de transformações grandes do ser humano e de emergência dos seus poderes psíquicos e espirituais ao serviço humilde do bem comum e da divindade. E vemos como isso pouco sucedeu. Um ou outro ser ter-se-á destacado nessa capacidade iniciática de se transformar, de se transmutar, de se realizar, mas a maior parte dos que se afirmaram como instrutores ou como guias, em geral, mais não fizeram do que projetar os seus egos, criar imaginações e explorar as pessoas. Dalila aqui pensa que não, que o homem, o grande iniciado, está para vir, cheio do Espírito. Quantos seres estão cheios do Espírito? Quantos seres nós encontramos? Mesmo nós próprios, que porventura trabalhamos mais em meditações, em trabalhos espirituais, podemos dizer que estamos cheios do Espírito. Raramente, alguma meditação, alguma conversa ou diálogo mais forte, alguma contemplação e imersão na natureza mais poderosa, algum estado de amor unitivo com o amado ou a amada, mas pouco se realiza na maior parte das pessoas. A mente está muito controlada e dominada pela horizontalidade, altamente manipulada e capaz de apanhar a maior parte das pessoas em conflitos, em lutas de informações e desinformações, etc. Dalila acredita nesse tempo em que saberá transitar entre o céu e a terra, entre o passado e o futuro. Transitar entre o céu e a terra, o passado e o futuro. Quantos seres conseguem
levemente sentir esta união ou intuir dentro de si algo. Mas em relação ao futuro, ainda menos. E basta ver a quantidade de profecias para o ano 2000, para o ano 2005, para o ano 2010. Tanta profecia de novas eras de entrada da quinta dimensão, a profecia de ciclo maia, mais isto, mais aquilo, e tudo falso, tudo errado. Ninguém transitou. Transitou algum dinheiro de uns para os outros, algumas ilusões e desilusões. O tempo e o espaço serão transparentes. Quantos seres conseguem sentir, volta e meia, alguma transparência e ampliação do espaço, alguma ultrapassagem dos limites do tempo? Poucos, muito poucos. Mas continuemos com a Dalila e o seu hino de esperança, que é, de qualquer forma, o seu testamento para não desistirmos e persistirmos. Mas tudo aqui por ele e para ele, esse ser humano novo, será só por esses poderes novos dados reabsorvidos para o seu maior serviço como adorador, revelador e servo do Senhor. Os poderes novos, inteligência artificial, internet, chat, etc, etc, etc. Perigos, ainda que possam ser também, certamente, e são instrumentos valiosos. E agora também se verá o sentido dos descobrimentos Lusíadas, e então também finalmente virá sobre a terra e para o homem o desabrochar do seu pleno sentido. Porque o primeiro mar, o Mediterrâneo, foi o mar interior da terra, sobre si fechados, limites conhecidos, tal como o ser humano nele e para ele criado, e o mundo por ele criado, um humanismo antropocêntrico. Bons tempos em que era um humanismo antropocêntrico. Hoje, o que o Fórum Económico Mundial e a Nova Ordem Mundial e a senhora Ursula e o seu comparsa Borrell, ou o mentor de Klaus Schulz e Yuval Noah Harari, querem é um transhumanismo em que não há espírito imortal, não há um ser humano centro do que quer que seja, nem há sequer uma divindade. O transhumanismo, por eles cunhado, é verdadeiramente um infra-humanismo, um subhumanismo, um retrocesso a manipulações do ser humano ao serviço não do seu Senhor. Uma palavra cada vez mais riscada. E escreveu Harari um livro sobre a história de Deus para provar que Deus não existe, que é apenas uma imaginação do ser humano, servo do Senhor. A linguagem mesmo da Dalila, já difícil de ser aceita pela maior parte das pessoas, servo do Senhor. Quando cada vez mais as pessoas veem uma divindade, uma consciência, um ser que é Senhor e Senhora, dono e dona, se quisermos, mas não tão redutível esta linguagem proveniente do cristianismo e com raízes no patriarcalismo e machismo que o Antigo Testamento e a sua concepção de Jeová conseguiu introduzir e, de certa forma, distorcer bastante a mensagem de Jesus, que de forma alguma cria uma união entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, mas queria realmente despertar as pessoas para o amor, para a fraternidade, para a realização espiritual, para uma vida harmoniosa. O fim, a abertura, o rebentar de um mar fechado e de um homem fechado pelo passar para um mar aberto, aberto sobre todos os outros, vastissimamente, infinitamente, circularmente à volta da terra, e neles, o homem, que os descobrimentos anunciaram e concederam ao homem. Mas isso tudo seria só anúncio e oferta na terra, no seu corpo e à sua imagem, por esse batismo da água. Mas agora outra vinda de descobrimentos se fará para os homens e para a terra, num homem e mulher,
e numa terra transcendentes, transfigurados, porque na vinda, batismo no fogo do Espírito Santo. Aqui Dalila afirma-se fortemente numa linha de invocação do Espírito Santo, uma linha de inserção numa tradição que teve grandes seres e com uma criatividade e diversidade de interpretações muito grande, porque ninguém sabe verdadeiramente bem definir esse Espírito Santo ou esse amor no Pai e o Filho, numa das definições mais aceitas da Igreja Católica. Mas esse batismo inicial dos descobrimentos completava-se então, segundo a Dalila, agora num do Espírito Santo. E diz-nos assim: o espaço agora a conquistar será o transcendente interior, seu. E agora, pelo homem, pelo Cristo novo, na sua segunda vida, tudo passará de terrestre ao cósmico, transcendente. Para a nova eleição e serviço de uma nação, e estamos a ver que a Dalila continua a afirmar o seu grande amor e esperança em Portugal, esta realização é, se não só dos portugueses, que não é o caso, mas seria liderada pelos portugueses e seria a segunda vida e passaria do terrestre ao cósmico e transcendente. E vemos como cada vez mais cósmico e transcendente, à parte os extraterrestres e algumas especulações de entidades mistagogas, estilo Cryon e outros, são verdadeiramente pequenas mascarizes de egos com grande capacidade de palavrear, imaginar e até às vezes servir de veículos de outras entidades e forças, essas sim, do cosmos invisível da Terra, e que procuram influenciar o ser humano. Ora, para a nova eleição e serviço de uma nação, urge pela primeira vez a tentar na sua posição, no espaço da Terra, por uma geografia sagrada. Isto, Dalila fez ao longo da sua vida, toda a sua obra, é em grande parte uma sensibilidade forte à sacralidade da Terra e a busca das suas linhas de forças, da sua história sagrada, realizada aqui e acolá ao longo dos séculos, em especial em Portugal. E na sua vinda no tempo, por uma história que nela também se veja de sentido sagrado, ver a sua eleição e a sua eleição ao serviço, na interseção do tempo e do espaço. Porque tudo se fará por uma nova visão de tudo que está dada, mostrada já. Dalila, aqui, que teve uma ou duas iluminações de visão da energia divina, assume depois com demasiada facilidade essas epifanias fáceis da humanidade. 6 séculos após a verdade dos descobrimentos, se abrirá, se libertará. Como 6 décadas após, Portugal se libertou do jugo castelhano. E após outras 6 décadas, o anúncio da verdade pelo Renascença Portuguesa. O movimento, digo eu, liderado por Teixeira Pascoais, Leonardo de Coimbra e Jaime Cortesão, e que no Porto, por volta de 1910, lançou a revista Águia e uma grande dinâmica de cultura, de fraternidade, de espiritualidade, de justiça e de realizações filosóficas e literárias valiosas. O anúncio da verdade pela Renascença da Portuguesa virá por fim à luz, com germinações e eclosões de sementes escondidas. E também, então, se revelará a verdade da saudade,
como força de recordação e de expectação, ligar tempo, passado e futuro, espaço, terra e céu. Então, agora, verdadeiramente, ela vai ser a soldado do céu e da terra. Depois de ser nostalgia grega e soldado lusíada, mediterrânea e atlântica, ela vai também ultrapassar a si mesma, tal como o ser humano, e terá um nome novo. De nós ainda desconhecido, mas que os anjos, eles já o sabem, e agora? E o guardam no recesso do seu coração de fogo. Com palavra que, por enquanto, se ouvíssemos, ela nos destruiria. Este parágrafo é muito interessante. Aqui a Dalila retoma o seu título, Os Anjos, e diz-nos que o ser humano agora terá um novo nome, ou seja, a sua essência, as suas energias manifestadas serão diferentes. E que ainda desconhece esse nome, mas os anjos já o sabem e guardam no recesso do seu coração de fogo. Esta expressão é bela, é valiosa. Tanto os anjos como também nós temos, de facto, um coração espiritual de fogo, nos anjos bastante mais valioso, mais intenso, mais forte, e será guardado no recesso do coração. É uma expressão muito bela. A questão da memória, como é que se conserva nos corpos subtis e nos anjos, é uma questão complexa e difícil. Aqui, Dalila aponta para no recesso do seu coração de fogo, encontra-se esse nome, encontra-se essa palavra que nós não podemos ainda saber. E continua depois. Adivinhámo-la, talvez, em momentos de tremor, como ressonância, num certo frêmito passado nas suas asas. Adivinhámo-la, talvez, em momentos de tremor, como ressonância, num certo frêmito passado nas suas asas. Um belíssimo parágrafo de 2 linhas, muito valioso e muito indicativo para a nossa meditação, ou mesmo tentativa de ver os anjos nesta atividade de baterem as suas asas, de haver o frêmito, haver um rufar das asas que, numa certa ressonância na nossa alma, gera uma compreensão da vibração ou do nome que nos pode despertar desta identificação ao corpo do século e mente do século XXI, tão manipulado, tão horizontalizado, tão dilacerado por conflitos de opiniões que separam famílias, pessoas amigas e matam até pessoas. É este apelo ao anjo muito valioso. Adivinhámo-la, talvez, em momentos de tremor, de adoração, de aspiração maior, como ressonância, como vibração que chega até nós a partir das asas dos anjos, que se elevam, que batem, ora para chegar a nós, ora para levarem de nós as energias para os mundos espirituais e divino. E depois Dalila continua. Porque eles sabem e esperam pelo ser humano que há de vir, mais sábio, poderoso, para a quem poderá e deverá ser revelada por fim essa palavra terrível de força, angélica. Porque então angélico também será o homem e a mulher. Por isso, enquanto eles esperam, acalam e guardam no segredo do futuro. Por isso, nunca como agora os anjos foram sentidos tão dulcíssimos e terríveis e tão bruscos nas suas descidas e tão velozes, ativos entre um e outro mundo, trazendo e levando o passado para o presente e futuro. E nunca foi tudo sentido neles tão pregnante, expectante,
porque o que aí haverá é a força de esperança do soldado. 14 de 2 de 1974, anotou a Dalila no fim deste texto muito belo, com uma parte final extraordinária, com algumas esperanças históricas e nacionais que nós sabemos como Portugal se tem vindo a afundar na União Europeia. A entrada na União Europeia foi fatal. Acabou por reduzir os seus presidentes e as suas capacidades de decisões a meros elos e correntes de ligação dos dictates de uma oligarquia mundial que controla completamente os dirigentes da União Europeia, que nem sequer são eleitos, e vemos os que tiveram como presidentes a fraquíssima qualidade de Durão Barroso, de Jens e agora de Ursula, seres que, de facto, de forma alguma têm qualquer ligação com a divindade, ou que fazem esta ligação piramidal da terra e do céu. Não temos isso. Há pouquíssimos políticos no mundo que conseguem fazer isso. Tem-se destacado agora alguns africanos, talvez os homens da Igreja Ortodoxa da Europa Central, como e da Eurásia, tal Putin, tal Sóvics da Sérvia, Ossik, tal Urban da Hungria, que conseguem ainda levantar um pouco a voz contra a nova ordem mundial e toda a regimentação infra-humanista, destrutiva de toda a imagem e semelhança do ser humano em relação à divindade. E então falar de anjos, isso então será proibido. E do homem angélico. Por isso aqui a Dalila chama-nos a esta meditação do anjo. O anjo está ativo. Eles estão prenhantes de nos poderem transmitir as palavras, as imagens, as forças que nos transformam de seres manipulados e seres limitados nos seres de corpos espirituais que comungam com eles, com os que já partiram, com toda essa comunidade, o corpo místico da Igreja e da humanidade, que Antero de Quental tanto cantou em alguns poemas, como com os mortos e outros, ou Fernando Pessoa procurou, ou Leonardo Coimbra investigou mesmo psiquicamente, como seu discípulo e meu amigo e conviva de grandes conversas magistrais, Santana Dionísio. Essa convivência que cada vez mais, seja com o Covid, seja com este tipo de vida, vai se tornando mais substituída por formas artificiais e em que o espírito que sopra não é tão facilmente captado, nem partilhado, nem comungado. Fazermos tal com o anjo é, pois, o desafio que a Dalila nos faz, e deu-nos algumas imagens e palavras muito valiosas, e esperemos que nós, pelos nossos esforços, pela nossa vida de virtude e de sabedoria e harmonia e fraternidade, consiga ter acesso à visitação do anjo da guarda, ou à contemplação dos anjos, da natureza, das igrejas, em cerimónias, onde for, e deles receber as forças que nos possam transformar para resistir melhor a todo este tipo de pressão materializante, artificializante e, no fundo, alienante do ser humano e das suas elevadas capacidades, que a Dalila, lá dos planos espirituais, agora ouvindo-nos, certamente tentará apoiar, e a imagem que ela nos deixou é uma imagem dela própria a tentar ainda dedilhar
formas de comunhão e de despertar connosco. Terminamos esta leitura no dia 30 de junho, fim do mês, do verão ainda a começar, e que esperemos que não tenha demasiados incêndios e que mais uma vez o dinheiro tenha sido esbanjado ou corruptamente desviado e não tenhamos nem bombeiros nem aviões para vencer o fogo. Que seja um verão luminoso e que haja paz brevemente no mundo e diminuição do controle absurdo que se tenta fazer sobre os seres. Muita luz e amor para todos. Amém. Luz e amor para a Lila, luz e amor para a Lila. Amém.